E a gente segue no tema porque, como destacou o Gustavo Uribe há pouco, o período de convenções se encerrará na próxima semana. E as negociações de apoio e formação de chapas estão a todo vapor, como a gente comentou. Para falar sobre o atual cenário eleitoral do país, nós vamos conversar agora ao vivo com a cientista política Deise Ciocari. Bom dia, professora Deise, seja bem-vinda mais uma vez à CNN. Bom dia, prazer falar com vocês. Como é que a senhora acompanha essa movimentação? Nós citamos dois casos aqui pontuais, André Janones e Luciano Bivar, pré-candidatos à presidência, mas com sinalização de que podem deixar a disputa em prol do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, há pelo menos conversas nesse sentido. Como é que fica o cenário se ambos deixarem essa disputa na sua avaliação, professora? Olha, muda bastante, Roberto, porque o Janones tem sido um fenômeno nas redes sociais e a esquerda até agora não conseguiu demonstrar essa mesma aptidão, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele entende muito bem o funcionamento das redes, né? A gente viu isso em 2018, tem visto agora na própria convenção dele, na convenção do PL, ele dispôs ali de cabines para jovens, já mirando as redes sociais, mas a esquerda ainda não entendeu esse movimento. Então, se o Janones for para a campanha do Lula, com certeza agrega muito. Não é que todos os seguidores do Janones irão votar no Lula, mas dá um entendimento de modernidade para a campanha da esquerda que eles ainda não têm. O Luciano Bivar tem essas questões regionais, né, que vocês estavam falando agora muito bem, mas o Bivar também traz uma força, né, traz tempo de TV, então é mais um agregador para a campanha da esquerda. São movimentos muito importantes a serem decididos. Deise, Tainá Farfan falando agora com você. Obrigada pela sua entrevista aqui na CNN nesse sábado. Diante desse cenário, das últimas pesquisas que a gente tem observado, na sua avaliação, quais são as chances de uma terceira via despontar e ganhar um protagonismo a partir de agora até o dia das eleições? Tainá, a gente sempre tem que lembrar, né, que pesquisas eleitorais, elas são como uma fotografia de um momento, né? Então, as tendências, elas podem ser alteradas conforme for acontecendo a campanha eleitoral, né? Imagina, a gente tem 45 dias aqui no Brasil muito intensos, né? Mas elas são um retrato de um momento. E em 45 dias é difícil uma oscilação tão grande para uma terceira via. A Simone Tebet, que foi apresentada como esse nome, ela já começou antes da própria apresentação do nome dela com racha dentro dos partidos, né? O PSDB não concordava em nada, teve um racha na própria convenção. Agora o MDB está praticamente desembarcando da candidatura dela, né? Apoiando o ex-presidente Lula em 11 estados. Então, dentro desse cenário, a terceira via é um movimento praticamente impossível. O Ciro Gomes não sai desses 8%, 9%. Eu sempre apostei que eles não chegam a 2 dígitos. A gente tem a questão de os dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto estarem muito consolidados, né? São votos consolidados. Então, terceira via, nesse momento, eu não acredito que aconteça. Quem sabe numa próxima eleição, porque também tem que ser um nome construído a longo prazo, justamente por causa desses acordos, desses conselhos dentro dos próprios partidos, né? A terceira via é que ela não está concordando com nada, então é praticamente impossível apostar no movimento deles. Professora Deise, o nosso analista Gustavo Uribe está conosco em Brasília, também participa dessa entrevista. Uribe. Bom dia, professora. Professora, nós vimos o Datafolha agora e até a Genial Quest também, o IPESP, mostrando uma oscilação positiva do presidente Jair Bolsonaro em quem ganha até 2 salários mínimos. A senhora vê um horizonte para uma virada no primeiro turno e acha que há espaço para o presidente Jair Bolsonaro crescer ainda no primeiro turno? Gustavo, tem alguns pontos que a gente tem que ressaltar. Assim, eu não acredito, obviamente, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu não acredito numa vitória no primeiro turno por causa dessa consolidação dos dois candidatos, sabe? Lula e Bolsonaro são muito fortes. Eu não acredito que um possa virar em cima do outro de uma forma tão incisiva a ponto de definir no primeiro turno. Esses votos de 2 salários mínimos, tem um ponto que me chama a atenção, que foi uma declaração da campanha do presidente Jair Bolsonaro, quando eles disseram assim que o Nordeste já era do Lula.
então vamos tentar os outros votos, né? Como assim? Numa eleição, cada voto importa, né? A gente sabe muito bem disso. Então, isso me parece um atestado de desistência. É claro que a gente tem que ver agora os reflexos da PEC Kamikaze, como que ela vai atuar em cima disso, né? A PEC das bondades, como preferirem, porque ela vai ter um reflexo, sim, na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mas essa frase da campanha, atribuída à campanha do presidente Jair Bolsonaro, é uma coisa que destoa um pouco do que é uma campanha presidencial. O presidente Jair Bolsonaro parece que quando o assunto não é confortável para ele, em vez dele tentar se amparar as pessoas e tentar mudar a cabeça das pessoas, ele esquece o assunto, né? Ele vira um pragmático, já que eu tenho que falar disso, eu vou falar, e deixa eu voltar aqui para o meu reduto, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que destacar. Eu não acredito numa mudança muito grande no Nordeste, principalmente em quem vai até 2 salários mínimos, por causa desse pragmatismo do presidente Jair Bolsonaro. Parece que ele não tem o esforço necessário para atingir esse público. Ele quer ficar na bolha dele e parece que a bolha dele decide essa eleição. Foi assim em 2018 por diversos fatores. 2022 é um cenário completamente diferente, né? Mas eu não acredito em vitória no primeiro turno. Professora... Deise, pegando... Pois não, pode ir, Tânia. Deise, pegando o gancho do que você comentou sobre a PEC Kamikaze, que é essa também conhecida como PEC dos benefícios, e essas medidas que foram adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para tentar diminuir o preço dos combustíveis, como você avalia que essas medidas que foram adotadas recentemente podem impactar nessa corrida eleitoral? As últimas pesquisas têm demonstrado que a população tem entendido, o Uribe comentou muito bem aqui, se tem um ponto que a gente tem que prestar atenção nessas pesquisas é que o presidente Jair Bolsonaro, por mais que tenha essa diferença muito grande com o ex-presidente Lula, ele tem subido constantemente, né? E eu acredito que essa seja a tendência na campanha eleitoral. Mas a PEC Kamikaze e essa baixa nos combustíveis, a população está entendendo, está tendo a percepção de que o presidente Jair Bolsonaro está se movimentando para isso. É isso que a gente tem visto nas pesquisas. Assim como a mensagem de que os benefícios da PEC são temporários, chegou muito bem na população que o presidente tem se esforçado para que a economia volte a uma normalidade, né? Então, eu acredito que ele ainda deva crescer um pouco, justamente por essa percepção da população e pelo que as pesquisas têm demonstrado. Professora, a senhora falou da questão da terceira via, que aparentemente não... É muito pouco tempo, né, para tentar mudar esse cenário, para que Ciro Gomes ou Simone Tebet avancem além daqueles números que eles têm apresentado. Aí nós temos as duas consolidadas de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é o ponto que eles têm que buscar para ampliar, ou o que é que se imagina que eles vão buscar para ampliar esse percentual que tem se mantido ali, cada um no seu ponto, em 30 e poucos para Bolsonaro, 40 e poucos para Luiz Inácio Lula da Silva? É buscar votos dessa terceira via ou é buscar votos daqueles que ainda não se decidiram quando a campanha começar? Tem alguns pontos. Primeiro, Sudeste, né? Vocês estavam comentando isso, assim, o Sudeste tem várias entrelinhas a serem ajustadas ainda, né? É o maior colégio eleitoral do país. Aqui em São Paulo a gente tem um interior muito mais conservador, a gente tem 2 candidatos disputando o interior, mas esses 2 candidatos têm votos bolsonaristas. Minas Gerais também é um grande fator decisivo, então eu acho que esse é o primeiro ponto, é quem souber trabalhar melhor o Sudeste. E o Nordeste eu não acredito que varie muito. A terceira via, os votos da terceira via, do próprio Ciro Gomes e da Simone Tebet, a gente tem entendido pelas pesquisas que eles devem ir, na sua maioria, para o ex-presidente Lula. Então, eu acredito que o fator decisivo nessa campanha mesmo seja o Sudeste, novamente. Acho que o resultado da campanha ele vai ser definido pelo Sudeste do país. Professora, sobre voto útil, exatamente agora que a senhora estava falando, a senhora vê margem para um voto útil, porque os eleitores de Ciro Gomes têm se mostrado ainda muito fiéis a ele, mas a senhora acha que agora, com a possível saída de André Janones e também a eventual fase de Luciano Bivar de se manter neutro saindo da disputa, pode fortalecer o voto útil ainda no primeiro turno? Uribe, o Ciro Gomes, ele é um outro movimento político brasileiro, né? Porque ele não tem eleitores, ele tem seguidores, é uma coisa muito impressionante isso, né? É que ele não consegue furar essa bolha dele, né? Ele não sai disso, mas o Ciro tem eleitores muito fiéis.
Ele deu uma declaração nessa semana agora falando que não apoiaria o ex-presidente Lula, mas as pesquisas têm demonstrado que os eleitores dele devem votar no Lula. Mas eu acho que, diante desses movimentos todos, esses votos devem ir para o ex-presidente Lula, e o presidente Jair Bolsonaro tem que trabalhar melhor de novo o Sudeste para ver o que acontece. 45 dias de campanha aqui no Brasil, eles são muito intensos, né? Eu acho que esse é um ponto que deveria ser revisto, porque é pouco tempo para que as pessoas se informem sobre o que está acontecendo, né? Mas eu sempre falo assim, a gente acompanha a política há muitos anos. Aqui no Brasil, o período eleitoral pode acontecer de tudo, mas eu acredito realmente que esses votos da terceira via, eles devem ir ali para o ex-presidente Lula, e deve-se trabalhar o Sudeste para ver como que acontece isso. Mas, de novo, 45 dias no Brasil são 45 dias. Deise, em relação ainda à terceira via, a gente tem algumas indefinições em relação a quem vai ocupar o cargo de vice nas chapas. Por exemplo, Simone Tebet ainda não teve isso definido pela Federação PSDB e Cidadania. Essa indefinição na chapa da vice influencia de alguma forma no protagonismo ou no desempenho desses candidatos de terceira via nessa disputa eleitoral? De novo, né, Tainá, a história brasileira já mostrou que vice aqui importa muito, né? No caso da Simone Tebet, é um problema porque a chapa dela está completamente rachada. O MDB praticamente desembarcando, o PSDB nessa indefinição toda desde o início, desde o dia 1, e ela tem cogitado colocar uma mulher. A gente já viu o que a história brasileira faz com mulheres na política, né? Então, ela só tem perdido força. Até me estranha um pouco essa resistência da Tebet em continuar nessa campanha, em continuar com essa chapa dela, mas com certeza importa muito. O próprio Ciro também não definiu, porque além do partido majoritário, é óbvio que o vice influencia para chegar nos estados. Tem os estados que são mais fortes com o partido A, B ou C. A gente tem visto essa movimentação na Bahia, a gente tem visto o quanto isso importa muito no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo. Então, são movimentos muito importantes que vão ter que ser definidos agora nos próximos dias. Mas vice no Brasil é uma figura fundamental, né? Professora Deise Teocário, muito obrigado, pela entrevista aqui à CNN nesse sábado. Um bom dia para a senhora. Bom dia, um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, o prazer é nosso.